Quantos aqui gostam de ofertar ao Senhor Jesus? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Gostaria de estar chamando aqui o pastor Celso, que vai nos ministrar acerca das nossas finanças. Aleluias. Boa noite, igreja. Shalom, feliz com Jesus? Amém, glórias a Deus. Ainda acredito em uma igreja como a igreja primitiva, ao qual a palavra de oferta, dízimos, não chegava a ser pregada, o povo já ia ofertando, dizimando na casa do Senhor. Eu creio nisso. Gostaria de estar compartilhando com a igreja uma palavra que se encontra em Gênesis 22, capítulo 1 até o versículo 19. Graças a Deus que nesse ministério existem homens e mulheres que adoram ler a Bíblia Sagrada, que fazem a IAP Academy, Escola de Líderes. Então nós vamos ler esses 19 versículos. Aleluia, amém? O título é: Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhes disse: Abraão. Este lhes respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto, sob um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar, de onde então disse os servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-lhe no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí diz-lhes: Até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho? Juro que por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Amém? Amém. Se olharmos já para o título, Deus põe Abraão à prova, é algo que já mexe com o nosso coração. Acredito que quando o Senhor falou com Abraão,
o coração dele recebeu ali como se fosse uma facada. O coração dele sangrou. Imagine o que ele mais amava e o Senhor pediu para que ele oferecesse em holocausto. Sabemos que Abraão, um homem muito obediente, quando ele morava em Ur dos Caldeus, o Senhor falou com ele: sai do meio da sua parentela, dos seus pais, e vai para um lugar aonde eu lhe mostrarei. E ali Abraão já começou a colocar em prática a fé e a obediência. E depois que ele foi para a terra onde o Senhor destinou, novamente o Senhor falou com ele para que ele entregasse o único filho, Isaque. E o texto, a Bíblia que nós acabamos de ler, nos relata que ele foi obediente ao Senhor. Ele preparou tudo e em uma madrugada ele saiu juntamente com 2 servos e com Isaque para onde o Senhor iria mostrar que ele deveria estar indo. E ele foi, preparou a lenha, preparou o fogo, o cutelo, em outras versões diz uma faca, e seguiu o caminho para levar ali Isaque ao holocausto. E a Bíblia diz que depois de 3 dias Abraão avistou o lugar onde seria, onde o altar seria levantado e Isaque iria ser entregue em holocausto ao Senhor. E ali ele pediu para que os servos ficassem, ele falou que ele iria subir juntamente com o filho para adorar ao Senhor. E por fim ele foi. E em um determinado momento, Isaque, curioso, perguntou ao pai, o que nós temos, para levar em holocausto ao Senhor? Nós temos nada, E Abraão diz, Deus proverá. E o próprio holocausto será o próprio Isaque. E foi que em um determinado momento, quando Abraão foi sacrificar o filho, o anjo do Senhor falou com ele, que era: Abraão, pare por aí, porque ele tinha ouvido a voz do Senhor, ele tinha sido obediente ao Senhor, então não era para ele fazer aquilo. E foi que o Senhor realmente preparou, um cordeiro, estava enroscado, e foi que Abraão ofereceu ao Senhor em holocausto. Abraão foi muito obediente. Será que nós alcançaremos essa obediência? Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Ou estamos sendo omisso à voz do Senhor? Estamos sendo omissos em viver os propósitos de Deus? Estamos sendo omissos nos dízimos, nas ofertas, nas primícias? O Senhor, Ele quer preparar eu e você para coisas que Ele já tem preparado para nós. Ele não quer preparar eu e você e depois preparar alguma coisa, como Ele já tinha preparado aquele cordeiro. Mas o Senhor, Ele quer preparar eu e você para coisas grandiosas que Ele já preparou para nós. Isso que o Senhor Deus, Ele quer para um de nós. Aleluias. Se nós nos colocarmos hoje no lugar de Abraão, podemos pensar: será que eu sou melhor do que Abraão? Sou menos que Abraão? Muitos homens na Bíblia Sagrada foram testados, foram colocados à prova. Quantos aqui estão aqui hoje que já foram colocados à provas? Creio que quase todos. O Senhor, Ele nos coloca à prova para testar a nossa fé, para nos capacitar ainda mais, para nos tornarmos homens e mulheres de Deus. Por esse motivo o Senhor, Ele coloca a nossa fé à prova, da mesma forma que Ele colocou a fé de Abraão à prova. E nos dias de hoje, se o Senhor falar para nós levar em holocausto nossa casa, a esposa, o esposo, o filho, a filha, será que nós seremos obedientes ao Senhor? Os nossos recursos, os nossos investimentos,
Será que nós obedeceremos a voz do Senhor? Nós temos que obedecer a voz do Senhor. Não podemos ser desobedientes ao Senhor. Temos que colocar em prática tudo o que o Senhor fala que é para nós estarmos fazendo. Não podemos ser desobedientes, porque por algumas vezes as coisas não acontecem, pensamos em desanimar, mas só que a culpa é nossa. A culpa é toda nossa, porque nós não ouvimos a voz do Senhor. Não colocamos a nossa fé em prática. Para nós chegarmos até a estatura de Abraão, falta muito, irmãos. Ao ponto de levar o próprio filho ao holocausto. Que homem, que mulher faria isso nos dias de hoje? Quantos homens, quantas mulheres oram a Deus para que o Senhor, abra a madre, prepare um filho, daí o Senhor vem e abençoa com o filho. E o Senhor pode vir e falar: eu que te dei, mas agora eu quero ele. E aí? Será que nós vamos entregar ou não? Aleluia. As nossas vidas, será que nós vamos entregar totalmente as nossas vidas ao Senhor? Um sacrifício vivo, cultuar o Senhor, entregar nossas vidas ao Senhor diariamente. Aleluia. Quero explanar 3 tópicos em relação a essa obediência de Abraão. O primeiro, o Senhor recompensa a nossa obediência. Abraão, ele recebeu uma bela recompensa. Nos versículos que nós lemos, no 16, fala que o Senhor, ele vai cuidar de toda a descendência. E ele cuidou de toda a descendência de Abraão. Se eu e você formos obedientes à voz do Senhor, ele vai cuidar de toda a nossa descendência. Dos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. E foi o que aconteceu mediante a obediência de Abraão. Antes disso, Abraão, ele coabitou com Agar, veio Ismael, e o Senhor cuidou de Ismael, cuidou de Agar. Abraão mandou que eles fossem embora. Em determinado momento estava lá com aquele povo, e eles foram para um deserto. A Bíblia diz que Abraão deu alguns pães e eles foram. Lugar árido, lugar seco, não tinha nada. Mas os anjos do Senhor cuidou deles, porque o Senhor prometeu. Então o Senhor, ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Se ele prometeu para mim, prometeu para vocês, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E ele cuidou de Ismael e de Agar. Mandou anjos, mandou água. O povo os descendentes de Ismael é o povo que até hoje tem um conflito com os israelitas, mas devido à religião, é o povo árabe. Mas só que o Senhor, ele tem cuidado também do povo árabe, mediante a obediência e a fé de Abraão. Que o povo árabe hoje, uma das rendas deles é um país rico, é o petróleo. Então desde lá o Senhor tem cuidado. E o Senhor, ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado do povo de Israel, tem cuidado do povo dos judeus. Por mais que alguns ainda não aceitaram o nosso Jesus que é vivo, o Jesus que nós servimos, mas o Senhor tem cuidado mediante a obediência. Não é que seja uma barganha. Nós temos que ser obedientes ao Senhor de coração, para que Ele possa no tempo dEle, estar cuidando de nós, não deixa faltar nada. Então nós temos que ser obedientes ao Pai, para que nós possamos receber as recompensas do Senhor, as recompensas do reino de Deus ao qual nós vivemos hoje. Aleluias. Deus nunca se esquece de você. Fala para o seu irmão: Deus nunca se esquece de você. Ele não se esqueceu do povo de toda a descendência de Abraão. Ele tem cuidado, ele não tem deixado que nada falte para aquele povo.
mediante a obediência, mediante a fé. Então o Senhor, Ele nunca se esquece de um filho obediente. Por mais que nós queremos para ontem, que tudo aconteça como um iFood, a gente pede e acontece, vem, mas é no tempo do Senhor. Mas Ele não esquece, Ele não esquece de cada filho seu. Aleluia. O Senhor cumpre o que promete. O Senhor, Ele cumpriu, né, o que Ele falou para Abraão. A toda a descendência, os filhos de Abraão. E Ele tem cuidado, né, de cada um de nós nos mínimos detalhes. O Senhor, Ele cumpre o que Ele promete. Ele vai continuar cuidando de cada um de nós. O Isaac era filho da promessa. E o Senhor prometeu e cumpriu tudo na vida de Abraão. Eles entraram na Terra Santa, entraram na Terra Prometida, mediante a obediência. Será que nós estamos sendo obedientes? Estamos levando até o altar do Senhor as nossas primícias, as ofertas, os dízimos? Muitos podem falar, o dízimo era no Antigo Testamento, antes da lei, depois da lei. Nós estamos na graça, Cristo morreu na cruz por nós. Eu acho que não é necessário. Às vezes acontece de irmãos virem de outros ministérios que nunca cumpriram princípios. Aqui nós cumprimos princípios, pregamos a palavra, falamos a verdade, as escamas caem dos olhos, começam a cumprir princípios. Coisas que não aconteciam em 20, 30 anos, começam a acontecer em 1 ano, 6 meses. Mas é a palavra, tudo através da palavra. Dízimos e ofertas não é lei, mas é o mandamento do Senhor. É o mandamento do Senhor. Amém? Amém, glórias a Deus. Gostaria que a igreja ficasse de pé, vamos estar orando, entregando o nosso dízimo, nossas ofertas. Espírito Santo, obrigado, Senhor, por essa noite. Pai, eu lhe peço no poderoso nome de Jesus, Senhor. O Senhor vai de conta a cada irmão que está aqui hoje, Senhor. Visite o celeiro, visite os negócios, as empresas, o trabalho. Senhor, da mesma forma que Abraão foi, Senhor, abençoado, Senhor, eu lhe peço no poderoso nome de Jesus, abençoe seus filhos também, Senhor. Visite os planos, visite os projetos, Senhor. Repreenda o migrador, o cortador, o devorador, o gafanhoto, Senhor, o destruidor sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Senhor, faça o sobrenatural acontecer sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Senhor, muitos levantaram a mão, Senhor, que muitos, Senhor, foram provados por Ti, Senhor. Muitos foram obedientes, ó Pai, à Tua palavra. Muitos ouviram, Senhor, a Tua voz e colocaram em prática, Senhor. E hoje, Senhor, cumprem princípios, ó Pai. Então, da mesma forma que o Senhor abençoou toda a descendência, Pai, de Abraão, eu lhe peço, ó Pai, abençoe a descendência dos Teus filhos, ó Pai. Não deixe que nada falte, Senhor. No poderoso e santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ofertar com alegria, igreja.